Era uma noite de lua cheia, e a estrada de terra parecia se perder na escuridão sem fim. As sombras dançavam ao longo do caminho, projetadas por uma lua pálida e prateada que lançava um brilho fantasmagórico sobre a paisagem. À margem da estrada, um cemitério antigo se erguia, como um manto sombrio sobre a terra. As lápides, desgastadas pelo tempo e cobertas de musgo, se alinhavam em fileiras tortuosas, e árvores retorcidas lançavam sombras grotescas que pareciam sussurrar segredos de eras passadas. O cemitério tinha uma aura de mistério, um silêncio carregado de histórias e lendas que os moradores da cidade conheciam bem. Pedro, um jovem conhecido por sua coragem, era cético quanto às lendas urbanas que circulavam sobre o cemitério. Naquela noite, contudo, ele se viu diante do desafio de atravessar o trecho mais sombrio da estrada. Conforme se aproximava do cemitério, o ambiente começou a mudar. O ar ficou espesso, quase palpável, e cada passo se tornava mais cansativo. O silêncio que o rodeava era opressor, quase como se o próprio cemitério estivesse observando-o. As sombras das árvores se moviam de forma errática, e um arrepio desconfortável percorreu sua espinha. Pedro tentou ignorar o medo crescente e avançou com firmeza, mas o frio penetrante que sentia parecia ir além da temperatura da noite. Ele teve a estranha sensação de que algo estava à espreita, observando-o. Um sussurro distante e indecifrável chegou até seus ouvidos, carregado de uma tristeza inexplicável. Pedro sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos assustadores e manter a calma, mas o ambiente ao seu redor estava carregado de uma presença que não conseguia entender. Pedro acelerou o passo, mas a cada passo dado, a sensação de estar sendo observado aumentava, tornando-se quase opressiva. De repente, um som sutil de passos começou a ecoar atrás dele. O barulho era leve, quase imperceptível, mas indiscutivelmente presente. Pedro parou instantaneamente com o coração acelerado e a garganta seca, e virou-se lentamente para conferir o que estava atrás. No entanto, a estrada estava deserta, com apenas o cemitério sombrio e a vastidão da noite à sua frente. Mesmo assim, os passos continuavam, agora mais próximos e nítidos, intensificando o pânico crescente. O medo tomou conta de Pedro, e ele começou a correr desesperadamente, sentindo o pavor dominar cada centímetro de seu corpo. O caminho parecia interminável, como se estivesse preso em um pesadelo, onde a saída sempre parecia inatingível. Seus pés batiam pesadamente no chão, e o som dos passos atrás dele aumentava, criando uma sensação de urgência desesperadora. Ao longe, Pedro avistou uma luz fraca, talvez a indicação de uma casa ou um carro distante. Era sua única esperança de escapar daquela situação aterrorizante. Sem se atrever a olhar para trás, ele correu com todas as suas forças, o desespero o impulsionando para a frente. Enquanto corria, Pedro teve a vaga impressão de ter visto uma figura encapuzada parada entre as árvores, estendendo a mão como se tentasse alcançá-lo. O desespero se intensificou, mas ele manteve o foco na luz à frente. Finalmente, ao alcançar a fonte de luz, Pedro caiu de joelhos, exausto e ofegante, com o suor frio escorrendo pelo rosto. O alívio misturado com o cansaço era palpável, e ele se permitiu um momento de pausa, tentando recuperar o fôlego e acalmar o coração, que ainda batia acelerado. A luz fraca que Pedro avistara vinha de uma velha lamparina pendurada em uma árvore próxima. Ele se aproximou com cautela e, ao olhar ao redor, percebeu que a estrada terminava abruptamente ali, à beira de um pequeno penhasco. Não havia sinais de casas ou carros, apenas a vastidão do cemitério silencioso atrás dele. Pedro sentiu um frio na espinha, ao constatar que estava encurralado, sem nenhuma rota de fuga viável. Tremendo, ele se levantou e decidiu voltar em direção ao cemitério, agora sem outra opção a não ser enfrentar o que estava à sua espera. Ao se aproximar novamente da entrada do cemitério,
Pedro avistou a figura encapuzada que tinha visto antes, agora parada em frente à entrada, com o rosto oculto nas sombras. Pedro sentiu um calafrio ao perceber que a figura parecia observá-lo com um olhar gelado e penetrante. Lentamente a figura levantou o capuz, revelando um rosto pálido que Pedro reconheceu imediatamente. Era um reflexo exato do seu próprio rosto. O choque e o terror tomaram conta dele, e ele ficou paralisado, incapaz de se mover ou entender a situação. Enquanto a figura avançava em sua direção, Pedro finalmente compreendeu a verdade aterrorizante. A lenda do cemitério era real, e ele havia se tornado parte dela. Seu corpo começou a se transformar lentamente, sua pele ficando pálida e fria como a morte. A figura sorriu de forma sombria, e então tudo ao redor de Pedro se apagou. Na manhã seguinte, os moradores encontraram seu corpo e logo disseram que ele era mais uma vítima da maldição do cemitério. A estrada de terra ao lado do cemitério continuou a ser evitada nas noites de lua cheia, e a lenda de Pedro, o novo guardião das almas perdidas, se espalhou, acrescentando mais uma camada ao mistério daquela estrada sombria.